Fala galera, hoje eu quero apresentar para vocês uma operação, um tipo de operação, um trunfo que eu tenho gostado bastante e ele é bem simples, na verdade, do estudo de quebra de estrutura. Ele é o mais raiz assim, a primeira configuração assim que a gente aprende. E vou mostrar aqui para vocês uma operação que eu fiz em Bitcoin hoje, mas primeiro vamos para o conceito dela aqui, Basicamente é um trade de alinhamento de quebra de estrutura macro com a quebra de estrutura micro, que vai gerar essa oportunidade de entrada, Então aqui a gente tem um gráfico de 30 minutos, que é o macro, onde a gente vai olhar primeiro. E aqui normal, a gente tem uma tendência, topos e fundos descendentes, até que a gente tem uma quebra de estrutura. E a gente já aprendeu que quebra de estrutura, a gente vai esperar a regressão para se posicionar. Então tá aqui, colocamos aqui a quebra de estrutura, esperamos o mercado regredir em zona de oferta aqui, a partir de 50%, e vamos procurar uma venda. Só que, se a gente for procurar uma venda aqui no gráfico de 30 minutos, deixar o stop lá em cima, fica muito caro. Então o que a gente faz? A gente vem para o gráfico de 1 minuto para procurar essa entrada. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui que eu estou mostrando no gráfico de 1 minuto é essa região aqui, tá? É essa perna aqui de alta, essa perna de regressão. No gráfico de 30 minutos, ela é só uma perna, Às vezes é uma barra só, 2, 3 barras no máximo, Aqui no tempo gráfico maior. Só que, se a gente for trazer isso para 1 minuto, é uma tendência inteira, Aqui eu até coloquei até mais resumido, mas aqui poderia ter muito mais topos e fundos. É uma verdadeira tendência no gráfico de 1 minuto, no gráfico menor. No tempo macro é só uma perna, no tempo gráfico menor é uma tendência inteira. Então, isso é bom pra gente, porque vai permitir a gente se posicionar com um stop mais barato e mais assertivo. Como? A gente vai esperar o mercado regredir aqui em zona de oferta, Vamos pegar a FIBO da regressão e esperar uma quebra de estrutura micro a favor do movimento, obviamente, dentro da região de oferta. Então tá aqui, ó. É esse movimento que a gente vai esperar. Isso aqui é o gráfico de 1 minuto. Aqui em laranja é aquela perna toda que quebrou a estrutura no tempo gráfico maior. E aí ele, no tempo gráfico micro de 1 minuto, ele teve aqui uma quebra de estrutura micro de alta, E começou uma tendência de alta. Até que chegou aqui em zona de oferta, na região de FIBO a partir de 50%. E a gente vai esperar uma quebra de estrutura micro. E vamos pegar aqui na regressão a partir de 50%. O alvo mínimo é no último fundo, Só aqui já pagou 2 para 1. E como é uma quebra de estrutura micro com macro, a gente pode tentar carregar 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Então, ao invés de nosso stop ficar lá no topo macro, aqui em cima no 30 minutos, o stop muito caro, a gente vai deixar ele aqui a partir do momento que tiver quebra de estrutura micro. Olha o tamanho do stop que a gente vai reduzir e continuaremos com a mesma acertabilidade, digamos assim, em tempo gráfico menor. Agora, vamos mostrar isso na prática, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Estou aqui no gráfico do Bitcoin, 30 minutos, e basicamente, usar aqui a ferramenta, topos e fundos ascendentes aqui. Até fez uma correção mais profunda aqui, que chegou a quebrar a estrutura brevemente, mas retomou o movimento de alta, tal. Até que a gente teve a quebra de estrutura macro, aqui no gráfico de 30 minutos, quebra de estrutura macro, até porque o preço chegou numa região de captura de liquidez, então o que confirma essa quebra de estrutura pra gente. Então a gente vai esperar o que? Um movimento de regressão, que é o que a gente vai ver no gráfico de 1 minuto. A gente vai tentar uma venda nessa região aqui, ó. Nessa região. Só que nem eu falei, a gente vai fazer essa venda aqui pelo gráfico de 30 minutos e vai deixar o stop lá em cima. Olha o tamanho do stop. É mais fácil a gente filtrar uma quebra de estrutura menor nessa região e o stopinho ficar aqui em cima. E agora isso que a gente vai ver no gráfico de 1 minuto. Então, eu vou traçar aqui a FIBO, vou desenhar para ficar mais fácil, para não sair da tela. A gente teve aqui a quebra de estrutura nessa região aqui, Quebra de estrutura macro. Se a gente for traçar a FIBO, para a gente pegar essa regressão, a partir de 50%, foi onde eu peguei. Vou deixar o retângulo marcado aqui da zona de oferta. E vamos agora para o tempo gráfico de 1 minuto para filtrar certinho onde vai estar essa entrada. Então tá aqui, tempo gráfico de 1 minuto.
né? Chegou aqui na região, como a gente pôde ver. Se a gente for traçar aqui a POC, né, para a gente ver onde é que é o último fundo válido, ó, a POC está bem aqui, então o último fundo válido de quebra de estrutura é aqui, nesse fundo aqui. Então vou deixar aqui traçado. Tivemos a quebra de estrutura micro a favor da quebra de estrutura macro, que é essa daqui, ó, que entrou na região de oferta, ó. Então, acabamos de ter esse cenário aqui que eu falei, ó, uma quebra de estrutura micro na região de regressão da quebra de estrutura macro. E agora é só filtrar a nossa entrada, que vai ser o que? Em 50%. Então, a gente até teve uma regressãozinha aqui, mas ela não foi válida. Por que ela não foi válida? Porque ela não chegou em 50%, só foi até o 38%. Então a gente espera, o mercado vai caindo, a gente vai traçando o FIBO junto com ele. Até que cravou esse fundo aqui, foi o suficiente para o mercado regredir, chegar na nossa região de oferta da quebra de estrutura aqui micro, né? Chegou aqui em 61 com 50. Também teve a captura de liquidez desse topo aqui, então a gente teve liquidez, teve tudo que a gente precisava. Batemos a nossa venda aqui, deixamos o nosso stop aqui em cima, né? E surfamos esse movimento de queda. Vamos ver o risco retorno, se valeu a pena. Deixamos a venda aqui. O stop, a princípio, vem aqui em cima, né, no topo. Depois, quando o mercado corrige, cai. A gente deixa até nesse topinho menor aqui, mas já a princípio vamos deixar lá na máxima. O mercado caiu, ó. O primeiro alvo era aqui no fundo, que nem eu falei, né? No fundo macro, na verdade, nesse fundo aqui, ó. Era nesse fundo macro aqui, do 15 minutos. Então, só até o primeiro alvo, ele já pagou aí 2,40 praticamente, né? 2,5 para 1. A gente vai levando até, o mercado tá rolando até agora, né? Como é uma quebra de estrutura macro, ó, chegou a pagar até quanto pra gente aí? Quase 5 para 1, ó, 4,86, 5 para 1 basicamente esse trade. Que foi uma quebra de estrutura micro a favor da quebra de estrutura macro. Pegamos na regressão, stop na máxima. E esse é o trade, galera. Não tem segredo. Alinhamento de quebra de estrutura macro com micro. Então, o mercado no macro quebra a estrutura. A gente espera a regressão na zona de oferta. E para pegar um stop barato, a gente filtra uma quebra de estrutura no micro. Para não ter que deixar o stop lá em cima, né? Deixa o stop na quebra de estrutura micro e surfa o movimento. Esse foi o trade. Essa foi o racional, a explicação desse trunfo. Espero que vocês tenham gostado e possam usar no dia a dia de vocês essa estratégia.